Salve, salve, boa tarde a todos, tudo na paz, tranquilidade. Eu sou Zé Cruzeus do canal Minha Vida Wendy e estou aqui para falar um pouquinho sobre Soldiers, né? Um joguinho que eu gostei tanto nesse ano que não teve um grande reconhecimento, não teve muitas vendas, pelo menos no que eu pesquisei, não teve muita coisa sobre ele. Então, tô aqui para dar meus 2 centavos sobre o game. Espero ajudar vocês caso vocês estejam em dúvida sobre o game. O game já lançou um tempinho, mas acho que vai valer a pena esse vídeo. Vou vir aqui para falar um pouquinho sobre os pontos positivos, negativos do game e talvez considerações sobre isso. Para começar, primeiramente, eu vou falar sobre o preço do jogo. O jogo na Steam hoje em dia tá R$ 46, 47,99, alguma coisa assim. E tá um preço muito bom, para falar a verdade. Já vi jogos de 2, 3 anos atrás custando 80 e ele tá custando um precinho bem básico, assim, vamos dizer. Poderia estar, tipo, ele vai diminuir o preço, obviamente, mas por hora tá muito bom. Então, pelo preço, acho que já vale muito a pena, né? Tipo, se você quiser jogar ele. Eu vou passar um pouquinho aqui sobre. Tem alguns pontos negativos e positivos que são mais pra mim, né? Tipo, uma coisa muito pessoal. E alguns que eu acho que são maiores, que abrangem realmente, tipo, um público maior. Por exemplo, um que eu acho menor, aqui pra gente começar, é o tamanho dos mapas. O jogo tem muito mapa, eu acho muito bom ter muito mapa, só que cada mapa principal é gigantesco. Vocês não têm noção, é gigante, cara. Tipo, você chega, tipo, pra ver e, tipo, o bagulho você dá 300 mil voltas pra conseguir explorar 100% dele. E isso pra mim é um pouco exagero, tá ligado? O Hollow Knight, que eu vou usar muito como base aqui, porque eu acho que o Hollow Knight, dos indies recentes, Metroidvania, ele é o marco, ele é o principal. Então, eu amo Hollow Knight, então, né? Ele tem mapas grandes, mas você não se sente tão perdido dentro deles, no sentido, tipo, que depois que você pega, abre porta, abre uma passagens, o mapa se torna, tipo, mais fácil, mais acessível. Você não sente ele tão grande, você sente que, tipo, você pode ir pra qualquer lugar, não importa onde você esteja. E o Soldiers, embora tenha algumas coisas assim, você ainda sente que o jogo, tipo, prende muito, tá ligado? Então, é um ponto que eu acho negativo. Eu acho positivo ter muitos mapas. Eu acho muito interessante você ter muitos mapas. Você ter 10 mapas para explorar dentro de um Metroidvania, mas não precisava ser tão grande quanto eles colocaram para ser, tá ligado? Tipo, eles realmente foram muito grandes. É, Outra coisa que eu tenho aqui é pouco incentivo para a utilização de armas secundárias. Eu tinha até colocado que é um ponto positivo a armas secundárias, a quantidade que tem delas, mas se o jogo não te incentiva a utilizá-las, então tipo, é um ponto negativo você ter tantas delas. Você tem inúmeras armas secundárias. E a maioria você não utiliza. Eu não utilizei nenhuma parte delas. Eu utilizei duas no máximo, tipo, o jogo todo. Então, tipo, o jogo não te incentiva a ficar trocando, jogando elas, papapá. Você só usava ela para abrir caminhos ou fazer alguma coisa, que era as bombas, né? Mas as armas realmente, você, tipo, não sei, não tô. Você utilizava mais a arma principal, então, né, eu acho que isso aí é um ponto negativo. Mas esses 2 pontos foram pra mim, tá ligado? Pra uma coisa, tipo, muito mais pessoal do que eu achei do game. Vou passar rapidinho alguns pontos positivos do game, como, por exemplo, a mecânica. Eu acho que a mecânica, embora simples, é muito boa, muito divertida. Você tem um escudo que dá a defesa da parry, você tem a espadinha que dá os ataques. Então, tipo, tem uma coisa, eu como eu disse, simples, porém legal. Você tem, como eu disse, vários mapas para explorar, que eu acho muito interessante. Você tem uma variedade de inimigos grande, embora alguns inimigos apareçam mais de uma vez em skins diferentes, né? Ainda assim, é divertido você jogar contra eles. Os boss também, você tem literalmente, aparentemente, se não me engano, 2 boss por cada área principal, então é muito bom. Eu esperaria que tivesse é, boss secundário, mas acaba não tendo dentro do jogo. Porém, eles têm algumas missões secundárias que dão um inimigo bem mais forte do que o normal, que poderia ser um boss, considerar um boss secundário, mas enfim, é um inimigo tipo como se fosse o maior dos menores. Por exemplo, você tem uma arpia que é tipo uma rainha arpia, né? Tipo, então você tem algumas coisas legais. Mas eu ainda preferia que fosse um mini boss, tá ligado? Umas arenas de boss. Seria muito da hora, mas não é um erro, é só um gosto pessoal mesmo.
E tem muitos NPCs. NPCs têm uma história, que são legais, você acaba se importando com muitos deles. Cada um tem alguma coisa para te oferecer ali, história, alguma coisa, então eu acho isso aí interessante. Agora, os pontos aos quais eu acho que realmente precisavam ser vistos dentro do game. Eu posso dar alguns spoilers aqui, então se você não quiser spoilers, eu acho que. Eu vou tentar minimizar, mas eu acho que eu ainda vou dar uns spoilers. Duas coisas que me pegaram que eu acho que fazem diferença quanto à relação do. O jogo tá com uma nota 6,5, 7, e poderia alavancar ele. E eu vou usar de Hollow Knight de novo, porque o Hollow Knight é minha base aqui. Hollow Knight e Blasphemous são minha base aqui pra julgar as coisas dentro do game. A primeira é trilha sonora. Cara, não que essa parte eu não vou usar Blasphemous porque Blasphemous não é um jogo que tem. Eu não lembro de uma trilha sonora tão marcante. Então, muitas áreas tem uma ausência da trilha pra mostrar o vazio. Mas. Hollow Knight tem, mano. Hollow Knight tem uma trilha sonora magnífica. E não só Hollow Knight, Elder Souls, Titan Souls, Celeste, são todas trilhas sonoras. Celeste e Titan Souls são as mais minimalistas e ainda assim são trilhas sonoras muito boas. Agora, Elder Souls tem trilha sonora para cada boss e para cada trilha sonora contra o boss você sente que você precisa daquela luta, você precisa vencer aquela luta. Ela te dá a energia, ela te faz querer voltar naquela luta, mesmo que você vai. Porque é só você morre e volta, morre e volta. Você tem que enfrentar o boss 10, 15 vezes pra conseguir derrotar ele. Porque os bosses são muito difíceis. O Elder Scrolls é um jogo que praticamente não, você só enfrenta boss. E cada música ali, contra boss, te faz querer voltar, tá ligado? Não é só tipo, a música é boa, a música te emerge dentro do game. E a mesma coisa acontece com o Hollow Knight, só que o Hollow Knight em outros parâmetros. Não só em boss. O Hollow Knight pega cenários, pega mapas novos que quando você entra, você sente o peso daquele cenário. Você sente, por exemplo, quando você entra em Caminho Verde, que você tá entrando numa área diferente, numa área mais verde. A, a Encruzilhada Esquecida tem uma musiquinha, mas é uma música bem melancólica, bem baixa. Ela, tipo, praticamente não aparece direito, se eu não me engano. E quando você entra em Caminho Verde, a música fica totalmente diferente, fica um tom mais, digamos, alegre. Porque, tipo, é uma área verde, é uma área que tá, tipo, tem essa característica. A mesma coisa acontece quando a gente chega na Cidade das Lágrimas, ou quando a gente vai pro templo do Mestre das Almas, onde, tipo, é umas músicas que, tipo, te fazem, tipo, sentir aquela sensação. E o único local que eu me lembro que não tem nenhuma música é quando a gente vai pro... Não o Pulso, né? O Abismo. E no Abismo é pra não ter nada. Então, a ausência da música. Então, tipo, a música utilizada e não utilizada em todos os momentos dentro do game. E ela te faz emergir e sentir a experiência como um todo da jogabilidade do game, né? Toda a gameplay, tudo que o game pode oferecer. E Soldiers acaba pecando nessa parte. Eu acho que, tipo, pô, ele não tem uma música marcante em nenhum momento. Em nenhum momento você sente que, tipo, a música tá te prendendo, tá ligado? Na verdade, tipo, eu não lembro de nada. Tipo, eu não lembro de nenhuma musiquinha, porque, tipo, eu, elas poderiam ser melhores. E pra mim, um jogo que tem uma trilha sonora muito boa faz o jogo ficar muito maior. Mesmo que o jogo não seja, tipo, nossa, um jogo com um grande investimento, mas uma música, ela alavanca. Uma música ali de fundo, numa luta contra boss. Não precisa ser em todos os lugares, tá ligado? Mas dava pra ser melhor nessa parte. E aí? E aí? Agora vai ter spoilers. Eu ainda vou tentar, né? Diminuir, mas ainda vai ter história, mano.
esse jogo tem um problema. Eu volto Blasphemous aqui de novo. Blasphemous voltando. Ei, ei, ei. História, cara. A história começa, basicamente, com você sendo um soldado de Zarga e o pelotão todo cai numa fenda que se abre debaixo deles e eles ficam presos ali. E aí chega uma Valkyria que fala que, tipo, não tem mais o que fazer, eles têm que ir com ela, porque eles já estão meio que mortos. E tem um caminho, porém nada. Nada. A Valkyrie diz que eles não podem ir por ali, porque se eles forem, tem uma criatura ancestral ali. E se eles morressem pra ela, a alma deles seria desintegrada junto ao corpo. E fazendo um adendo aqui, isso aqui me lembra muito Cthulhu Mythos, né? De um ser ancestral, tudo mais. Então, tipo, quando eu joguei pela primeira vez, eu pensei um pouco, pô, alguma coisa com Cthulhu Mythos, né? Deve ter interessante, porque eu não sabia nada da história do game. E depois a gente entende que o jogo tem algumas inspirações realmente sobre mitologias, mitologia grega, nórdica, egípcia, entre outras. E a gente vai entendendo isso aí com o passar. E eu acredito realmente que tem uma influência ali, mas esse bicho acaba nunca mais aparecendo dentro do game. Ele só é citado, não é? Ele só é citado. E dá pra ligar alguma coisa com a história exatamente do game. Do porquê isso aí aconteceria. Aí beleza. A gente começa, vai pra Terra Gaia, aí a gente vai passando pelos mapas, o primeiro mapa é o Covil das Aranhas. Eu disse mapa, eu odeio aranha, tá ligado? O mapa não é ruim, eu só não gosto de aranhas, tá ligado? Me dá agonia. E o boss final é uma aranha. Cara, mas enfim, não é o ponto agora. Mas, enfim, é interessante, você ainda tá lá e você passa, tipo. A primeira vez eu passei muito tempo nesse mapa. Foram umas 6 horas. Mas, nem tanto, 4 horas, vai. E beleza, mano. Eu fiquei lá, fiz muita coisa dentro desse mapa. Sai, você chega finalmente à cidade de. Não lembro a cidade, mas o nome. Depois eu coloco o nome aqui. Mas você chega à cidade e você tá tipo, empolgado com a história. Aí depois você vai pra pirâmide, você encontra Anubis, Anubis te prende lá, você fala, pô, vou enfrentar Anubis, que da hora, cara. E não, você não enfrenta ele. Depois o jogo até fala que você, tipo, o Anubis era um dono de escravos, ele pegava, tipo, pessoas que chegavam nesse mundo, Terra Gaia, e colocava como escravos. Só que, cara, se o Anubis ainda existe, ele ainda tá tentando fazer isso. A gente derrotou vamos dizer, os capitães dele, os seres que tipo, comandavam ali abaixo dele. Mas ele ainda existe, então, tipo, ainda dá pra existir essas coisas. Então, o jogo deixa muitas pontas soltas dentro, tipo. Aí depois você vai pra plataforma flutuante. E aí você, do nada, tipo, do nada, tem tecnologia, tá ligado? Você tá um bagulho medieval, tem tecnologia. Não é um problema, não acho isso ser um problema. O problema é que a história não se linka à história que ao qual você tá ali. A história até fala, introduz algumas coisas, mas quando você tá na nave, mas você não sente como se ela estivesse fazendo parte de tudo que tá ali na história principal. Aí você enfrenta um pombo mecha lá e de novo, tipo, ele fala que vai voltar e vai trazer o exército dele. Só que é mais uma ponta solta que não é resolvida no jogo inteiro, tá ligado? Tipo, e eu não sei como poderia resolver isso aí no segundo game. Pelo final do game dá pra entender que vai ter um segundo game. E aí depois você vai pra lá, tipo, pra debaixo pra um laboratório subterrâneo abaixo dos esgotos de Raffen, cidade de Raffen. Agora eu lembrei de cidade de Raffen. E mais uma vez você não sente como se tivesse linkado. Tipo, você não chega no boss final e ele fala alguma coisa surpreendente que vai mudar as coisas. Não. Embora você ganhou os poderes, alguns poderizinhos lá, quando você foi na nave você ganhou a runa de eletricidade, quando você foi no laboratório você ganhou a runa da água. Sim, runa do gelo, na verdade. Mas ainda assim, não vale muito a pena, tá ligado? Tipo assim, você ainda sente que a história não tá se linkando ali. Depois disso, depois desses dois mapas, que são, tipo, dois dos mapas mais importantes do game, você vai pro Templo de Fogo,
que aí sim volta a falar sobre o bagulho. Aí você pensa que tá engrenando, você termina o Templo de Fogo, você começa a ir pro final do game, que é pros pântanos, depois pro Castelo dos Dragões, e o jogo acaba. E tipo, você fica, pô, mano, mas falta história aqui, falta muita coisa, por que não aconteceu nada? Porque ficou tudo assim, cara. Tipo, não é só tipo, deixou aberto para o segundo jogo, mas é que a história começa bem, ela desaparece, você entra tipo, em outras histórias, não a história tipo do que tá acontecendo no cerne principal do game, mas em outras histórias que envolvem Terra Gaia. E quando volta a história realmente, volta com tipo no final do Templo de Fogo, até o final do game foi muito pouco tempo. Então, tipo, você sente que o jogo começou com uma historinha bem no comecinho, ele ficou ausente a história no meio e voltou no finalzinho de novo. Então, fica esse vazio, tipo, pô, não foi explorado tão bem. E isso eu entraria em questão do tamanho do game, porque o game foi pensado, o game não foi exatamente pensar na história. Muitas desenvolvedoras, elas não fazem o game pensando na história, mas sim pensando no que dá pra fazer dentro do game, e depois eles introduzem a história com base no que eles já fizeram. E é o que acontece, Hollow Knight fez isso, Silk Song fez isso, Crossworm, que pode lançar no final do ano que vem, que é um jogo que é baseado em Hollow Knight, fez isso também, tipo, porque é muito mais fácil você adaptar uma coisa que você já criou, adaptar a história no que você já criou, do que tentar criar com base na história, porque a gente acaba não... Quando a gente impõe já ali os limites do que pode acontecer, você moda a história pra ali dentro, tá ligado? Quando você... E seus orçamentos, é claro. E quando você pensa, né, na história antes de fazer tudo, você acaba tendo talvez um projeto tipo, maior. Como por exemplo God of War. Você pensa na história e depois tudo pode acontecer dentro do game. Então. Mas enfim, voltando ao assunto aqui, mas. Mesmo assim, cara, não prenderam tão bem a história. Tipo, faltou muita coisa ali dentro. Faltou muita coisa pra tipo, pudesse linkar. Eu esperava uma DLC do game, mas aparentemente ele não vai lançar uma DLC. Já faz quase 6 meses que o jogo lançou. Acho que já passou de 6 meses, pra falar a verdade. E aparentemente não vai ter nada, então. Mas enfim. Mais a é foda, né? Mas assim, o jogo é bom, tá ligado? Tipo, fora esses quesitos aos quais eu coloquei aqui, é um jogo bom, mano. É um jogo divertido. É um jogo que te faz querer jogar. E as 60 horas que eu tive, muito provavelmente foi porque eu fui um burro. Um pouquinho, porque, tipo, algumas coisas estavam muito na cara e eu não percebi. Algumas vezes eu ia enfrentar o boss e, tipo, Bom, na verdade, acho que você nem passaria por isso porque eles resolveram o problema com os boss. Os boss no começo do jogo, eles eram um pouquinho desnivelados, e aí você enfrentaria eles e, mano, eles te comiam na porrada. Era isso. Era muito difícil. E eu enfrentei todos eles. Então, bate palmas aí pra mim, porque pai foi um monstro ali. Brigou pra caramba? Brigou pra caramba. Tem série aqui no canal se vocês quiserem assistir. Mas, pô, mano, eu apanhei. Apanhei muito. Pitou um bagulho aqui. Mas enfim, como eu disse, eu recomendo o jogo. Como eu disse, nota 7 pro jogo. É um jogo interessante, é um jogo legal de se jogar. É um jogo que tem coisas legais. É uma Metroidvania que é recente, é muito bom. Mas pecou nesses dois casos aqui. A trilha sonora e a história. São os dois que eu acho que mais pecaram. É isso aí, minha gente. Uma boa tarde a todos. Aqui é Zé Zeus e a gente se vê em breve, né? Vamos ver. Não sei. Não sei quando esse jogo vai. Esse vídeo vai pro ar, então. Não esperem nada de mim, só esperem gameplay por enquanto, porque né, é o que mais tem no canal, gameplay. Se vocês quiserem assistir, ó. Tem Bayonetta, tem Soldiers, tem Titan Souls, tem Elder Souls, tem Hollow Knight que tá sendo gravado de novo, porque eu já tinha jogado Hollow Knight das vezes, mas tá sendo gravado. Aula de aço. Se vocês quiserem aí, daqui a pouco, ó. Não sei se esse vídeo é antes ou depois do Hollow Knight, mas pode estar aqui ou pode não estar, vamos ver, né? Mas é isso aí, galera. Uma boa tarde a todos e até qualquer dia. Falou e fui, é nóis.